na barriga da mãe, ele já tem autismo, seja o grau 1, 2 ou 3. Na hora do desenvolvimento do feto, as mães aqui vão saber, né? Tem todo aquele processo de 4 semanas e, principalmente no primeiro trimestre, é aquela fase mais intensa, né? Que se vai ficar ou não, se vai perder ou não. E nesse processo de gestação, o autismo já está lá. A síndrome é um transtorno também físico que a gente consegue detectar com exames, mas o autismo, os transtornos neurotransmissores, não conseguimos, com o tempo. E hoje, graças aos estudos, aos muitos estudos que vêm mudando, a gente consegue detectar cada vez mais cedo. Em alguns casos, o autismo, a mãe informada consegue perceber na amamentação. Aquela troca de olhares, aquele toque na mãe, quando chama pelo nome, a criança atende ou não. Então, já está ali. O autismo não é moda, gente. O autismo é coisa séria. Eu vou começar aqui, eu não sei nem se eu vou abrir, porque eu estou tremendo. Mas eu vou acompanhar com vocês. Eu poderia dar vários versículos que falam sobre inclusão e sobre alguma comorbidade na Bíblia, que já existia antes de Jesus. Eu não vou me ater a falar sobre Moisés, se ele era gago ou não, a gente não tem registro, mas ele fala alguma coisa sobre. Vou pedir para vocês abrirem Êxodo 4:10. Moisés, vocês sabem que ele foi criado como um príncipe, né? Então ele tinha educação, ele tinha informação, ele estava lá na elite, ele era filho de Faraó, criado dentro do palácio. E olha o que ele falou quando Deus mandou ele ir pregar, ele ir salvar o povo dele. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, e nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de falar. Eu não sei sobre inclusão, eu não sei sobre autismo, eu não sei falar sobre nada. Manda meu irmão Arão. Vou pular um pouquinho, estou contextuando aqui, tá, gente? E Deus perguntou para ele: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai agora e serei com a tua boca, ensinarei o que hás de falar. E aí tem toda aquela discussão que Moisés fica ali barganhando para não ir. Alguém se identifica nisso? Fica barganhando com Deus. E aí, por fim, Deus fala para ele novamente: e tu falarás e porás as palavras da sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. É o que a gente está fazendo aqui hoje, a gente está se preparando para receber essas pessoas que querem estar aqui. O que a gente precisa praticar hoje é o ministério da reconciliação, que Jesus falou sobre isso também. Então, lá em Marcos 16:15, está dizendo, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus especificou para quem? Prega para o rico, prega para os bonitos, prega quem tem família, prega para quem quer ouvir. Deus não especificou, né? Então, é para toda. E a gente sempre aprendeu aqui no verbo que tudo é tudo, né? Em 2 Coríntios 5:18, é onde fala sobre o ministério da reconciliação. Então, amados, vocês já estão preparados para esse movimento. Vocês já estão preparados para fazer a inclusão.
Ah, Cláudia, mas eu não sei fazer inclusão, eu nunca estudei, não sou psicopedagoga, eu não sou psicóloga, eu não gosto muito de contato com pessoas. Você tem o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo te guia, te ensina. A gente tem o amor, a gente foi amado. Quem muito é perdoado, perdoa. E quem muito é amado, ama. Então a gente já está pronto para isso. A gente está melhorando aqui. Acredito que não seja o último culto sobre isso. Para cada dia mais. E depois de hoje, eu tenho certeza, amados, vão vir mais. Vão vir mais pessoas. Sabe por quê? Porque as famílias atípicas, o melhor campo missionário ou púlpito é a sala de espera de uma sala de espera quando eles vão ser atendidos numa terapia. É a escola. A ética da minha profissão diz que eu não posso falar sobre religião quando eu vou atender alguém. Eu atendo famílias e a criança. Mas para eu atender a criança, primeiro eu tenho que atender família. Ver qual a raiz, porque alguns transtornos aumentam conforme o ambiente que a criança é exposto. Mas também eles diminuem com estímulos, com amor, com carinho. E aí teve um dia desses que eu estava atendendo uma avó de autista e eu percebi que ele era autista e já tinha um laudo. Então, até então está tudo bem. E ela começou a falar sobre ela, começou a falar, falando sobre o filho dela de 30 anos que quer matá-la. Ele é dependente químico, ela já tem uma medida protetiva contra ele, e ela começou a chorar e falar, e eu fiquei olhando para ela e falei, isso aqui não é meu papel, não. E ela falando, se transbordando ali, e aí quando ela falou assim, doutora, mas eu não sei. Eu falei, opa, eu não sou doutora. Então, eu vou pregar para ela. Eu não quebrei ética nenhuma. Quando ela falou doutora, foi a deixa. Eu não sou psicóloga, não me formei ainda. E aí ela falando sobre tudo, eu sei que a situação era bem grave e a gente conhece a justiça no nosso país como é um papel da polícia, não vai proteger uma mãe dessa ou até uma esposa, né? E eu falei com ela, amada, se apega em Deus. Se apega em Deus, creia nele. Ela já estava com síndrome de ansiedade e pânico. Se apega em Deus, que ele é que pode fazer alguma coisa agora. E aí ela começou a chorar. Eu falei, vamos orar? Vamos orar. Eu não estava atendendo ela. Eu não sou psicóloga, então eu não quebrei nenhuma ética, vocês concordam? E aí comecei a orar e ela... estou me sentindo bem melhor agora. Eu sei, eu imagino. Que Deus venha com refrigério sobre você. E aí eu também dou umas escorregadinhas. Não, Deus é contigo, vai passar. E nada melhor, né, gente? O que eles mais querem é uma palavra. Palavra de apoio, palavra de acolhimento. E às vezes não é palavra, às vezes é um abraço, é um gesto. Alguns, no caso dos autistas, não gostam que abrace, não gostam que toque. Aqui na igreja a gente tem muitos estímulos. A gente tem pessoas falando, a gente tem as cores das roupas das pessoas, a gente tem os sons. Para cada um é diferente. A gente não pode pegar as pessoas que têm transtorno, ansiedade. O que é transtorno? Deixa eu ver aqui onde eu coloquei. O que é transtorno? É de ordem psicológica. Transtorno mental. Fiz um estudo aqui. Distúrbio psíquico. Uma grande variedade de condições que afetam o humor, raciocínio e comportamento. Também conhecido como transtorno do espectro autista, o TEA, o diagnóstico é clínico, ou seja, baseado nos sintomas e comportamento da pessoa. Eu posso dar laudo para alguém? Não. Você pode, porque agora, a partir de hoje,
vocês vão olhar as pessoas com mais sensibilidade. E aí, mas ele faz muita bagunça. Ele tem TDAH. Ele não fala. A gente não está aqui para laudar ninguém. A gente não está aqui para distribuir, para panfletar laudo, gente. O que eu faço quando atendo, eu dou um encaminhamento para o profissional. Pode ser o pediatra, no caso de crianças, eu atendo mais crianças, porque é na área pedagógica. Eu dou encaminhamento e, se a mãe ou a família quiser, é que vai começar a cuidar dessa criança. Eu não posso, eu estou estudando e eu não posso distribuir. Além disso, para ter certeza que algum transtorno precisa de 3 profissionais, pelo menos. Geralmente é o neuro, o psicopedagogo ou o pedagogo, que é o primeiro a ver os sinais nas crianças. Eu sirvo no Ministério Infantil e eu costumo dizer que sou privilegiada porque eu pego eles com 2 aninhos e vai até 6, então quase todas as crianças passam lá pela minha sala, né? E aí eu já detectava, quando comecei a estudar, a gente fica empolgada, né? E fica sensível a tudo. E eu falava, esse tem, esse não tem, esse tem, esse não tem. Já comecei a ver em casa. Não posso expor hoje, porque é culto. E eu já começava a ver os sinais, algum comportamento, só que não sou só eu, porque eu posso errar. A neuro pode errar. E, às vezes, antes era por isso que demorava tanto o laudo, para não errar. Porque, em alguns casos, as pessoas pegam esse laudo e usam como uma bengala. Porque o laudo não vai ajudar a criança, vai ter conhecimento do que tem. E, a partir do laudo, que for estudado durante um tempo, dependendo do grau, é mais rápido, porque o grau 1 é o mais difícil para se detectar. E aí é que tem que começar a tratar com terapias, com encontros coletivos, às vezes. Então, a gente não está aqui para começar a entrar pessoas precisando de inclusão e a gente sair laudando todo mundo. A gente está aqui para acolher. A gente está aqui para ajudar, para dar amor, porque, geralmente, as famílias atípicas, elas não bateram só aqui. Elas não bateram só em 2 igrejas. Às vezes elas estão feridas, não por igreja também, religiões que falam que é algum tipo de entidade e aí tem que fazer um certo trabalho para tratar aquilo, e é autismo, e é um transtorno. Então a gente não está aqui só para apontar. Em primeiro lugar, até, apontar é a última coisa que a gente tem que fazer. Se você não sabe praticar a inclusão, pelo menos não julgue. Pelo menos não aponte. Você já vai estar praticando a inclusão. Amém? E o que é o autismo, né? O autismo, ele compromete principalmente a comunicação, a socialização e o comportamento. O autismo, ele não vem sozinho, ele vem com uma mochilinha. Eu ia falar sobre vários transtornos, amados, mas o mais comum é o autismo hoje. Então, eu vou viajar um pouco sobre alguns transtornos, mas o autismo, ele nunca vem sozinho. Vem sempre com uma mochilinha, com transtornos, com síndromes, com STIM, e enfim. É um transtorno no neurodesenvolvimento que existe em 3 níveis. Nível 1 de suporte de ajuda, tá? Que aquela pessoa precisa ou não de alguém para auxiliar. Suporte 2 e suporte 3. Vamos banir grau 1 leve, grau 2 médio e grau 3 severo. Nenhum é leve, gente. Eu atendo uma menina, ela tem síndrome de Down. Eu conheço ela desde 4 ou 3 anos. Com síndrome de Down, com todas as características, e a mãe é evangélica e ela está orando para Deus revelar a ela se é para fazer tratamento ou não. Falta de informação, talvez, né, amados? E com isso a menina não consegue progredir, porque em alguns casos não tem cura, mas a criança progride, pode estabilizar, pode diminuir.
Então, quanto mais tarde a mãe reconhecer que a criança tem alguma coisa, mais tarde esses recursos vão chegar. Amém? E o autista nunca é igual de um para o outro. Ah, mas esse aqui é autista, mas ele fala. Esse aqui é autista, mas é mais quietinho. Nós somos iguais? Nós somos seres individuais. Deus fez cada um uma impressão digital. A Débora falou isso no culto de mulheres, né? E os autistas é assim também. Por isso, o nome espectro. Eu fiz aqui uma linguagem mais científica, que a Karine e o Igor vão até entender. O transtorno é algo que tira a pessoa do normal, que vai trazer algum transtorno para ela. E espectro vem de energia, vem de intensidade. Então, para cada autista tem uma intensidade dos sintomas. Amém? O out é de alto, de si mesmo, de ser para dentro. E o ismo é geralmente usado para descrever filosofias, teorias, religiões, movimentos sociais e comportamento, que é diferente para cada um. Junto com o autismo, ou em alguns casos é até separado, a gente tem o TOD, que é o transtorno opositor, o TDAH, ou TDAH, que nem sempre é com hiperatividade, tem o déficit na fala, que é o TDL, e o TA, que hoje também é descrito como um transtorno de ansiedade. E como que a gente vai resolver sobre esses transtornos? Orando? Sim, também. Ah, mas a doença do diabo. Irmãos, eu acredito que tudo que é bom vem do Pai das luzes. E tudo que é ruim é do diabo. Deus pode todas as coisas. A gente não pode colocar Deus numa caixinha, explicar com a ciência o que ele pode e o que ele não pode. O melhor é a gente se informar e saber lidar com aquilo. E por falar em se autismo é moda, ou se é do diabo ou não, vou passar um vídeo para vocês agora, por que eles estavam escondidos e por que as pessoas acham que é moda hoje. Pode passar, por favor. É 30 segundos, rapidinho, TikTok. Autismo tá virando moda, tem cada vez mais autistas. Será? Vamos ver como era no passado. Uma das hipóteses do próprio CDC para ter 4 vezes mais autistas nascendo hoje é o maior acesso ao diagnóstico correto. O nível 2, 3 antigamente era esquizofrenia. O nível 1 era o esquisito. Comenta com a gente a sua opinião e compartilha com seus amigos. Vamos debater. Amém? Essa é a diferença hoje, né? Eles estão mais acessíveis a nós também, e é um privilégio para a gente. Hoje, a cada 36 pessoas, uma pessoa é autista. Quantos membros a gente tem aqui, mais ou menos, pastor? Como é que é essa conta aí, sou que gosta de matemática? Cada 36, um é autista. Você pode estar com um autista do seu lado, de nível 1, de suporte. Mas, enfim, os diagnosticados. No Brasil, o censo não conta o autista. No Brasil, o autista ele é transparente. Por quê? Porque a partir do momento, vejam bem, a partir do momento que você tem o conhecimento daquele problema na sociedade, o governo precisa fazer política pública para isso. Precisa colocar mais psicólogos, precisa fazer mais terapia, precisa preparar escolas, professoras aqui de plantão. Quantas escolas praticam inclusão de verdade? Muito pouco. Aqui eu estou hoje, eu bato em cima no que eu posso e lá não tem acessibilidade para uma criança, por exemplo, do 4º ano, que as salas são no 2º andar.
Amém. Pode ser diagnosticado, tá, gente? Esse DSM são os diagnósticos, são os laudos. Uma criança, se a mãe desconfiar, quando nasce, ela pode receber o diagnóstico até 2 ou 3 anos. Por isso que na escola é mais fácil detectar. Porque a professora é que fica com a criança ali num contexto que é diferente da casa dele. Um contexto que a mãe não vai lá pegar água, que pergunta toda hora se quer ou que não quer. Então, a pedagoga observa aquela criança, detecta algo diferente e passa para a psicopedagoga. E aí a gente faz uma investigação, tem ferramentas para isso, não é só bater o olho, opa, tem, como eu falei para vocês. Tem ferramentas, tem anamnese que a gente precisa fazer, tem entrevista com o professor e com os pais, para uma psicopedagoga detectar se for um grau leve, como eu disse, que é o mais difícil, porque os sintomas mais aparentes a gente vê logo, né? Quando a criança grita fora de hora, quando ela se descontrola, que é o chamado crise, né, de antigamente, que também a gente não fala mais, crise, né? Ele se descontrolou, ele se desregulou. Amém? Então, demora até 3 anos se a mãe estiver interessada, porque a gente ainda conta com essa barreira, com esse muro, né? Da mãe entrar em negação, da família entrar em negação e não cuidar. Mas também, como a gente não está aqui para julgar, um dos principais fatores que, principalmente a mãe, né, não fala que o filho tem autismo, até para o pai, é que tem um índice muito alto de divórcio. Essa mãe certamente vai ficar sozinha. Infelizmente, os pais abortam pais sem a palavra, né, mas abortam os filhos vivos, mesmo quando nascem. O abandono a gente sabe que está aí, principalmente de pais, né? Imagina uma criança atípica. Ele acha que pode escolher se vai criar essa criança ou não. E a mãe não vê possibilidade de abandonar. E, às vezes, para proteger o casamento dela, por causa da sociedade que vai apontar, por causa da igreja que vai apontar, ela se guarda, ela se fecha. E não fala que o filho tem autismo. Ah, é o jeito dele. Quando eu era pequena, eu era assim também, quieta. E também um alto índice que existe entre as mães atípicas, a gente falou até no treinamento que teve no carnaval, e agora há pouco tempo também teve uma mãe que tentou suicídio porque ela não sabia como ia ser a vida do filho quando ele crescesse. Ele tem 17 anos. Ele, infelizmente, veio a óbito e ela não morreu. Tomou um chumbinho lá, mas ela, imagina a cabeça dessa mãe hoje. Sabe por quê também? Por falta de acolhimento, pelo excesso de julgamentos, pelo excesso de religiosidade também. Porque o casamento é de Deus, porque Deus vai curar, porque Deus vai fazer, e essa mãe ela não declara. Eu conheço uma mãe enfermeira, trabalha na área da saúde, o menino tem 5 anos, fica com os avós veio do interior de Minas, não tem muita informação, e eu não consigo. Já estou 1 ano tentando marcar com ela, eu não consigo atender. E o menino nitidamente tem grau 2 de autismo. Um probleminha na fala, comunicação, deita no chão. Vou falar para vocês também sobre algumas coisas que eu não consegui no treinamento, sobre como a gente deve fazer quando essa criança se desregula. É uma receita? Sempre vai dar certo? Não. Eu vou conseguir regular todas as crianças que estiverem desreguladas? Não. Nem eu, nem psicólogo, nem neuro, nem Einstein, nem ninguém. Não vai. A gente vai tentar o máximo. Diminuir os estímulos, não entrar numa briga com a criança, principalmente lá no DI, né? Eu tive uma criança que desregulou e me parecia Todd.
ela era muito ao contrário às regras. Foi passada uma regra, ela não aceitou e ela desregulou. E essa criança, o que a gente tem que fazer? Que ela não se machuque e não machuque outra criança. Ela começou a chutar as cadeiras. Acontecem coisas lá no DI que vocês nem imaginam, né? A gente está lá, ó, firme e forte. E orei, tá? Eu orei. Começou aquela atmosfera assim, meio opressora. Em nome de Jesus, Todd, pode sair dessa porta para fora. Aqui não, em submissão não. Orei alto porque o diabo não tem que ouvir, né? Para poder colocar aquele clima de insubmissão. E aí ela desregulou e minha auxiliar, minha filha, graças a Deus, que ouve tudo sobre transtorno, já está preparada para isso também, está se preparando. E aí deixei ela um pouquinho, eu falei, vem cá, amor. Tirei ela do meio de todo mundo, porque uma criança influencia a outra, não só num choro, não só numa desobediência, em tudo. E tirei ela daquele meio ali, porque começa todo mundo a chorar, levei ela para fora, conversei com ela, por que você está assim? Olhei no olho dela, abracei ela e passou. Um outro caso de TOD que aconteceu na escola, aquilo me machucou bastante, foi um dos meus primeiros TOD. Se ele me xingasse, se ele falasse que eu sou feia, eu não ia ligar, mas eu fui atendê-lo, ele estava em adaptação na escola, e eu fui, todo mundo indo falar com ele, professora, e eu fui, eu vou conseguir, gente, eu sou psicopedagoga. Fui lá e abaixei na altura dos olhos dele, eu falei, oi, o que você tem? Por que você está assim? Fala com a tia. Quase que eu chorei. Sua filha do capeta! Eu? Se me chamasse filha da mãe, filha de alguma coisa, xingamento, eu ia aceitar. Olhando no fundo do meu olho, uma criança de 4 aninhos com aquela intensidade, gente, me feriu. E aí ficou aquele silêncio constrangedor. Sabe aquele silêncio que você fica assim, tem que falar alguma coisa agora? E tinha uma das professoras, era minha irmã, há 20 anos na área. Tinha uma professora aqui, outra aqui, a diretora lá na janela atrás, protegida numa grade, e eu ali exposta com aquele filho de Deus, né? E aí eu falei, eu estou sozinha, ninguém vai vir aqui me ajudar. E elas ficaram assim. Aí eu, que isso, Fernando? É isso mesmo! Você... Fez assim. Assim, gente. Assim para mim, com aquele dedo. E eu falei, como que ele sabe todos esses pronomes, gente? Eu não sei. Até então não liguei, mas o filho do capeta foi pesado. Eu sou crente, estou orando, buscando, já entendi que eu fui adotada através de Jesus, aquele filho de Deus, e ele estava desregulado, ele estava brigando contra uma coisa que ele não queria. Ele chegava às 9 da manhã na escola, o horário é 8, sem rotina nenhuma, que isso é muito importante para as crianças atípicas. E eu tentei ali, e ele me xingou todinha, da cabeça aos pés, e eu me aproximei mais um pouco, porque eles podem agredir também. Mas eu cheguei mais um pouco e fiz assim. Quando você levanta a mão para cima, é sinal de que você está acolhendo. E ele se jogou nos meus braços e chorou, depois de me ter xingado. Mas não era pessoal. Não era pessoal. Não é birra, não é pirraça. Nesse caso, ele estava expondo uma coisa que ele não estava satisfeito. Então, a gente precisa ter maturidade, porque o adulto dessa história somos nós, para a gente acolher essas crianças, esses pais que às vezes a gente olha torto, né? Se fosse meu filho, era 2 palmadas. Mas hoje também, graças a Deus, tem cordões de identificação que algumas mães preferem não usar por achar que é um rótulo ou até mesmo com medo do preconceito, né? Algumas mães dão essa oportunidade para a gente que está informado
a gente já vai detectar o cordão de coloridinho com quebra-cabeça ou o cordão de girassol, que é para doenças cerebrais que não são visíveis. Ou o autista também pode usar, que não quer falar qual transtorno que tem. Então, quando vocês virem um colar desse, pulseira também agora tem, que tem um QR Code com as informações se eles se perderem. Então, não julgue. Melhor não julgar ninguém, né, gente? Com cordão ou sem cordão. Eu já fui essa pessoa que julguei. Estava no mercado, estava comprando ovo de Páscoa, o menininho foi ano passado. Foi ano passado, eu acho. E aí começou essa birra, ele era não verbal, e eu não conseguia entender, e ele quebrou o ovo desse tamanho, todinho, dentro do mercado. Eu falei, olha lá, gente, R$ 120. Se fosse Yasmine... Não pode falar Yasmine hoje, né? Aí... Aí eu não vi, né? E ali houve aquela birra, o pai e a mãe tentando. Quando eu cheguei mais perto, o colar de identificação, nossa, foi um soco no estômago. Que eu falei, Senhor, me perdoa. Minha vontade era ir pedir perdão para eles, sendo que eu não manifestei, né? Mas foi um soco no estômago, uma culpa. Gente, olha só, o que essa família passa. O que a gente vê aqui na igreja ou na rua é a ponta do iceberg. Porque esses pais, eles estão num nível de estresse. Saiu um estudo que o nível de estresse de pais atípicos é parecido com um soldado que volta da guerra lá dos Estados Unidos. Está aqui, o cortisol está aqui, ó. Então, vamos acolher essas pessoas. Vamos parar de olhar torto para essas pessoas, de julgar. E então a gente pode se transformar numa rede de apoio para essa família. A igreja que não faz inclusão, ela pode adoecer. Está escrito lá em 1 Coríntios 12. Acha para mim, amado, por favor? Que o apóstolo fala sobre que a igreja é um corpo, né? Cláudia, mas não está falando de transtorno. Lê lá. Vou ler junto com vocês aqui no quadro. 1 Coríntios 12, 26. Se eu achar rápido, eu leio aqui. Se nós somos um corpo, né? Então, as pessoas atípicas não são membros desse corpo? São membros. A gente sempre fala aqui, quando a gente leva uma topadinha no dedinho, né? Às vezes a gente não quer fazer mais nada, vem aquele... não xinga, quando a gente quebra o braço, enfim, não é que seja uma deficiência, mas esse membro está com alguma questão. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. E estudando também, eu vi lá em Lucas 14... Vamos ver sobre inclusão, né, gente? Sobre inclusão que a gente está falando. Lucas 14, eu não anotei aqui. Mas o capítulo todo fala sobre inclusão. Fala, inclusive, de um homem hidrópilo que eu fui olhar o que era. É o famoso barriga d'água, né? E... cadê se eu acho onde está? Lucas 14, só anotei 14, li tudo. Que fala sobre a mesa, vai chamar 8, 14, 8, que é uma parábola que Jesus conta, né? Que foi feita uma festa, né? Foi preparada uma festa para os filhos, para os ricos e tal, e aí foi distribuído o convite,
E aí o primeiro falou assim: ah, mas eu comprei um terreno e eu não vou poder ir. 16, 14, 16, obrigada. Uns aos outros é aqui, né, gente? Eu não sou muito boa de guardar versículo, não, gente. Eu vou ter que ser curada. Meu Deus. Eu sei que está na Bíblia no Primeiro ou no Segundo Testamento. Eu não sou boa mesmo com números. Obrigada. Maravilhosa. Então, e aí eu vou parafrasear para ser mais rápido. E aí foi feita uma festa para os crentes, né? Para os crentes, tudo preparado, tudo lindo, mesa posta, né, Isabel? Imagina aí. Tudo lindo lá. E aí, na hora, sabe o que aconteceu? Não apareceu ninguém. Não apareceu. Um comprou o terreno, tinha que ir lá fazer um muro, senão ia invadir. O outro casou, estava em lua de mel, não vou poder ir porque me casei. E teve o terceiro também que deu desculpa. E aí aquele senhor ficou indignado. Ele preparou a festa, gastou dinheiro, estava tudo bonito, ar-condicionado, luzes, não apareceu ninguém. E ele, indignado, falou para o servo assim: vai pelas ruas e cata todo mundo lá. Sai pelos caminhos e valados. A minha tradução, não sei qual é também, não. 21, vou ver na da Kátia, que deve ser NA, entendeu? O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, o aleijado, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. A igreja está cheia, né, gente? A gente está tendo que fazer 2 cultos, quase tendo que fazer inscrição, mas ainda há lugar. Olha para o lado e vê, se for visível, é claro. Se tem alguém do seu lado precisando de inclusão, precisando ser incluído. A inclusão são para as pessoas com transtornos? Sim. Mas nós temos mulheres que sofrem abuso dentro de casa, temos crianças típicas, ditas normais, né, que sofrem abuso em casa e ela fica com problema na socialização. Nós temos pais alcoólatras. Essas pessoas são as pessoas que precisam de inclusão. E daqui a pouco a gente vai ter pessoas com escolhas sexuais diferentes da gente. E a gente vai precisar incluir sem olhar torto, sem julgar. Porque uma vez eu preguei para uma amiga, ela é transgênera, e ela falou assim: ah, Cláudia, mas lá na sua igreja como é que é? Venha como está e depois muda? Falei: olha, isso aí não é comigo. Só vai, e eu te garanto que na minha igreja, se você for, ninguém vai te olhar torto. E ela queria vir num culto de mulheres. Vocês estão preparadas? É um soco no estômago, gente. Quem é que convence o homem do pecado e do juízo? Somos nós. O Espírito Santo. Então só traz, só inclui, só abraça. Vamos parar de julgar, parar de podar as pessoas. Isso aqui tem que mudar, isso aqui não pode. Gritar na igreja não pode. Vamos parar com isso. Vamos só acolher. Amém? Agora eu estou aqui, ó, preparada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre os transtornos. Falei sobre alguns pontos que a gente pode fazer quando desregula, né? Nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente pode evitar o máximo, não ficar testando aquela criança para ver até onde vai. Hoje eu já consigo detectar um ponto bem sensível quando ela vai desregular, porque a diferença entre birra e desregular
é que a birra não tem motivo. Ele só quer gritar, ele só quer chorar, mas quando desregula, ele está comunicando alguma coisa que ele não quer ou quer. Só que ele tem problema na comunicação. Ele tem questões diferentes da nossa na comunicação. Ele não sabe se comunicar. Então, ele vai reagir de alguma forma que você entenda que aquilo ali está errado para a gente, para ele. No caso, por exemplo, a gente detectou isso há um tempo atrás aqui na igreja, tinha uma criança que ela tinha rigidez alimentar. Eles têm rigidez com algumas texturas, com aparência, com cor. E aí eu mandei no departamento infantil, uma igreja que já está fazendo isso. Essa criança, ela não toma Santa Ceia com suco de uva. Eu até perguntei ao pastor outro dia, né? Eu tinha essa noção, eu instiguei ele. Eu falei, e aí, pastor, como é que fica? Como é que fica, pastor, esse suco de abacaxi amarelo aí? E ele me descreveu, Cláudia, a ceia é simbólica. A ceia a gente faz para lembrar daquele momento que Cristo falou, fazer isso em memória de mim. E aí a Fabi lindamente pegou um suquinho diferente com pão e ele ceou junto com a gente, que é o mais importante. Ah, pastor, mas a gente vai ter autistas com rigidez de textura e alguns não gostam nem de tomar banho. Não gostam, não. Tem alguma questão com a água, não gostam de lavar a cabeça, esfregar a cabeça, se molhar. E aí, pastor, como é que a gente vai batizar essas crianças? O batismo também é simbólico. O batismo acontece primeiro aqui. A gente sabe. E a transformação não é na hora do batismo. Eles precisam estar aqui dentro primeiro. Então, o pastor falou que não via problema nenhum em pegar foi balde que o senhor falou? Copo. E jogar na cabeça. Um borrifador, de repente. Te expus, né, pastor? Você já viu que minha área é essa, expor, né? O pastor falou que não via problema nenhum pegar um balde de água e jogar no pessoal com transtorno. Eu falei, amém, pastor, que orgulho, eu estou na igreja certa. Porque é simbólico. Olha a religiosidade, gente. Vai escrever uma Bíblia, então, com as suas regras. Poxa, que Deus amou o mundo de tal maneira que morreu por todo mundo. Ele só quer salvar a gente, quer salvar quem é atípico, quem é típico. Ele só quer salvar. Ele enviou Jesus para isso, para salvar a gente. Depois presta conta com Deus lá, como vai ser, e a gente também. Mas o mais importante de tudo é o quê? É o amor, é amar, é acolher. Eu atendi também uma mãe que ela ia para a igreja e na pandemia ela ficou sem recursos para fazer terapia, né? Acho que era TO, que era ocupacional, e deixou de ir na igreja. Aconteceu alguma coisa na igreja e essa criança não podia mais ir. Ele tinha, na época, 8 anos, não verbal. Ele caminhava no bairro e via a igreja dele. Toda vez que ele passava em frente à igreja, ele apontava, ele queria ir para a igreja a hora que fosse. 8 da manhã, ele não tinha essa noção do tempo, né? Ele queria ir para a igreja, só que a família estava machucada. Não queria mais ir, não sentia esse ambiente de acolhimento, não teve, na verdade, né? E aí, toda vez que ele passava em frente a uma igreja, no caso da dele, tinha um formato assim, toda casa com esse formato, ele achava que era a igreja dele, que é a rigidez cognitiva. Eles têm aquele foco ali, e é aquilo ali, não pode ser diferente daquilo ali. E toda vez ele passava e pedia, e ela, no atendimento comigo, chorando, falou que não podia. Nesse dia eu não pude pregar, porque tinha uma psicopedagoga dinossauro de 70 anos do meu lado, eu só pude assistir. E aí vai para mim, ela da minha, a gente te aceita. A gente ainda nem tinha começado com a inclusão, que foi ano passado. E ela
não sei hoje, mas ela não voltou nunca mais numa igreja. Não é isso que a gente quer aqui, né? Acabou. Eu falei do cordão do autismo, falei dos transtornos, né? Que nem sempre é autismo, só autismo, nem sempre é. Essas crianças, vou explicar um pouquinho para vocês sobre por que os símbolos e significados do autismo, né? Por que a cor azul? Porque o autismo acontece antes, né? Geralmente em meninos, é diagnosticado em meninos. Por isso foi uma homenagem aos meninos. Sendo que hoje foi descoberto que as meninas conseguem camuflar esses sintomas. Nós, mulheres, né? Camaleoas que conseguem esconder tudo e disfarçar tudo, que nem sempre é bom. E aí elas têm uma intervenção mais tarde até, por causa disso. E por isso a cor azul do autismo. Inclusive, acho que é dia 1º de abril, o dia do autista, é em abril. 1º de abril mesmo ou de 6? Abril. Depois vocês vêem lá no Google. Obrigada. Porque quem está dentro sabe sobre isso tudo. Eu estou aqui com um temorzinho, que tem gente que sabe mais que eu aqui, que vive todo dia isso. E eu estou começando agora, eu estou apaixonada por essa causa. Eu não consigo mais, meu Instagram só aparece sobre isso, que é autismo, como agir sobre autismo, porque eu estou apaixonada por essa causa. Eu tenho 2 filhos que eu gerei, mas hoje eu adotei os autistas no meu coração. E o que eu puder fazer por essa causa, assim como disse a música que eu pedi carinhosamente para a Karine, né? Esse fogo vai arder no meu peito. Que seja no pouco que eu for fazer, que seja aqui falando para vocês, que seja ali no pátio, indo falar com uma criança, indo falar com os pais. Falei para a Kátia que eu tenho um sonho, como diz o Martin Luther King, né? I have a dream. Que eu quero ter um espaço para as mães, principalmente mães atípicas, né? Que eu vou ter uma equipe para cuidar dos atípicos e elas vão ter um dia de rainha. Porque essas mães, às vezes, elas não conseguem tomar um banho. A gente, mãe comum, às vezes no banheiro já estão lá batendo na porta, estão sentados no chão, conversando, né? Imagina essa que tem que estar ali, ligada o tempo inteiro. Se estiver sozinho, será que ele está mexendo na tomada? Eles não têm sensibilidade com o perigo. Eles se colocam em risco sem saber. E pular do sofá, que seja de cara no chão, puxar a televisão. Então, elas ficam o tempo inteiro nesse estresse, vão no banheiro rápido, e em algumas até não têm uma rede de apoio. Mas nós vamos ser essa rede, amém, amados? Nós vamos acolher essas famílias, nós vamos acolher essas crianças. Mais uma coisa, quando você vê uma mãe com criança nova aqui na igreja, que seja atípica ou não, típico e atípico, gente. Típico é tudo aquilo que é comum ou normal, que é feio falar isso, né? Típico é tudo aquilo que é comum. A sociedade, ela tem como se fosse um nível, né? 1 metro para medir. Daqui até aqui, esse comportamento é normal, é comum. São pessoas típicas. Pessoas atípicas ou neuroatípicas, porque nem sempre é neuro também. Elas, fora desse nível, dessa medida, elas estão além. Então, elas são atípicas, porque antes a gente chamava mongoloide, doente, a gente chamava débil mental, enfim, esses nomes bem pejorativos que não são legais. Então, típico e atípico é isso.
Quando uma criança tem um transtorno, tem autismo, a família toda é atípica. Não é uma família comum. É uma família que vive diferente de nós. Amém? Nós vamos... meu tempo está acabando, né? Até 11h30. E nós vamos acolher essas famílias. A partir de hoje, nós não vamos mais ter o mesmo olhar. Quando você vê uma criança com mãe, típica ou atípica, fala com a criança também, cumprimenta a criança. Adulto também, eu já vi aqui, a gente já recebeu adultos atípicos. Cumprimenta, porque eles percebem, principalmente o grau 1, eles convivem com todos esses sintomas, sabem de todos esses preconceitos e eles têm a clara noção de que a gente está agindo com eles daquele jeito. Então, vamos acolher, cumprimentando, falando. Cuidado com os abraços, cuidado com olha para o irmão do seu lado e fala assim. E olha para o irmão do seu lado e dá um aperto de mão, dá um abraço. Claro que a gente não vai ficar frios igual robôs aqui, né, gente? Mas a gente vai ter essa sensibilidade com eles, amém? Eu agradeço vocês, foi um público leve para pregar. Eu não sei sobre tudo. No que vocês precisarem, eu vou estar aqui para ajudar. E o que eu não souber, eu vou procurar ajuda. Eu tenho mentores, tenho professores que eu ainda procuro ajuda. Se for dentro da palavra, principalmente, vou perguntar ao pastor, a Kátia, sobre transtornos, sobre essa área. Eu vou tentar o máximo que eu puder, mas, como eu falei, a gente não vai estar 100% informado sobre isso, mas que a gente comece logo, que comece hoje, amém? Obrigada, gente. Amém. Que palavra maravilhosa, né, queridos? Aprender, né, prosseguir, aprendendo. Eu e Marcela, a gente veio conversando no carro, que privilégio, né? Porque a gente não tem a ousadia nem a arrogância de saber tudo. Mas é bom contar com as ferramentas que são disponibilizadas para nós. Os nossos irmãos têm conhecimento em alguma área e vão até nos ensinar. A gente aprende com vocês o tempo todo. Amém? Eu tenho algumas, fui anotando ali, Marcelo foi me falando também umas coisinhas, e ainda vou precisar da ajuda da Cláudia aqui um pouquinho. A gente tem até um apelo para as mães, para os pais, para as famílias de crianças típicas ou atípicas. Mantenha essas crianças numa rotina no departamento infantil, não é isso? Qualquer criança, seja atípica ou atípica, ela precisa de rotina. Criança precisa de rotina, né? Então, assim, às vezes a gente vê a criança evoluindo, seja ela atípica, mas principalmente atípica, a gente vê a criança evoluindo. Desculpa. Quando é na escola, a gente tem a fase de adaptação da criança, né? E tem que ir todo dia, sendo que tem um tempo determinado. Entra, às vezes, mais tarde que as outras, sai mais cedo, mas o essencial é que os pais sempre levem. Isso acontece aqui na igreja também. Além de ser uma vez por semana ou duas, que é quinta ou domingo, já é um período muito longo para essa criança atípica, principalmente, me conhecer. A partir do momento que ela pega confiança em mim, que ela me conhece, ela vai desregular menos, ela vai conseguir se comunicar melhor com isso. É assim com a gente também, a gente se comunica melhor com quem a gente conhece. Então, rotina é essencial para eles. Quando sai da rotina, exatamente isso que eles desregulam, é que sai da rotina do normal deles. Aí eles deitam no chão. Se ela deitou no chão, deixa ele deitadinho. É um lugar de conforto, de equilíbrio para eles. Então, a permanência para as crianças também, além de nós adultos que tem que vir ao culto, congregar, né, gente? As crianças também têm que vir em todos os cultos. Amém? Amém. Então, ela até falou o segundo ponto, que eu ia para ela explicar sobre o deitar no chão.
E assim, queridos, a gente pede também que essas crianças, como todas as crianças, venham para a igreja e fiquem no departamento infantil. Às vezes vai ser necessário que o pai ou a mãe fique ali um tempinho de adaptação, mas até essa criança se sentir confortável naquele lugar. Por quê? Aqui na igreja não é um ambiente, por assim dizer, preparado, né? No treinamento, a Cláudia falou mais sobre os estímulos. Aqui na igreja é cheio de luzes, de som, de estímulos, não é isso? Quer falar? Ela que me ensinou isso, tá, gente? E aí, às vezes, essa criança vai desregular, ela vai querer andar para cá e para lá, sendo que, imagina, aqui a gente ainda está numa igreja vazia, mas à noite, né, a gente sabe que fica a gente em pé, muitas vezes lá atrás, é um risco para essa criança. Então, o melhor para essa criança é estar no departamento infantil. O departamento infantil está treinado para receber seu filho, né? Como ela falou, vai sempre conseguir regular? Não, às vezes a gente vai chamar você, mas a gente está cada vez mais se preparando. Estamos montando uma equipe de mediadores. Você aí pode ser convidado, de repente, para ser um mediador, né? Cláudia pode me explicar melhor sobre isso. Sim. Sim, alguns. Amém. Então, alguns comportamentos visíveis no autismo. Esse aqui é o movimento que a gente chama de pêndulo, que é aquele movimento do relógio, né? Isso aqui também é para ele se acalmar. Quando tirou ele do normal dele, se ele tiver muito assim, no Brasil até alguns profissionais param essa criança. Nos Estados Unidos é melhor que deixe. Porque se ele está fazendo aquele movimento para se acalmar, como que você vai segurar? Tem também o movimento do flap, que fica assim. Tem o steam, que é movimentos estereotipados, ou até sons, que eles emitem sons. Aí fala. Tem a ecolalia, que eles repetem o que você falou ou repete o que ele falou várias vezes. O deitar no chão, que até então, o chão é sujo, o chão é frio, porque o chão é um ambiente seguro, é um ambiente que é o equilíbrio dele ali. Então, se você vê uma criança deitadinha no chão, alguns colocam o ouvido no chão e ficam sentindo o ambiente, sentindo o lugar com o tato, porque eles têm hipersensibilidade cognitiva. A audição é alterada, a visão, por isso os estímulos são tão fortes para ele, e, às vezes, o paladar. Mas eles são hipersensoriais, com cheiro. Já teve caso assim, está sentindo esse cheiro? Uma criança atípica pode te salvar, porque eles sentem antes de nós. Eles têm todos esses sentidos mais apurados. Ou não. Tem criança que não sente cheiro. O caso de abraçar, não é que não possa abraçar. Vem cá, Cátia. Para a gente abraçar um autista, ou você abraça, apertado, ou só ele sente uma agulha. Eles são hipersensoriais. Ou abraça ou não abraça. Na dúvida, conhece a criança primeiro, porque eles aceitam de quem eles conhecem. Vai sair abraçando por aí, gente? Apertar a mão, você vai apertar a mão. Tem um irmão aqui que ele aperta a mão assim. Ele é tipo, vocês sabem quem é. Ele aperta, eu já falei com ele sobre isso. Aqui, porque se você apertar muito, ele vai sentir um torniquete aqui.
Tem os típicos. Tem, então, esse cuidado com eles é que a gente tem que estar atento, entendeu? Na hora de abraçar, na hora de falar. Eu fui falar com ele, não tem laudo ainda, não posso nem, mas ele estava no retiro, e aí eu ia falando com ele. Eu adoro conversar. Ele, tô vendo. E fazia assim para mim, ó. Então, esses são um dos sinais do autismo. Ele não responde pelo nome rapidinho. Não responde pelo nome imediatamente. Ele brinca sozinho. Ele brinca diferente com os brinquedos. Um lápis de cor ele coloca como se fez uma ruazinha. Então, são alguns sinais. Chora à toa. Muito oral, a oralidade dele é muito aguçada. São alguns sinais que mostram. Viu algum sinal no seu filho? Vai no médico, nem que fala que não é nada, mas é melhor levar do que não fazer nada, amém? Então, qualquer um pode ser mediador. Qualquer um pode ser mediador. Você pode procurar estudos sobre. Pode me procurar? Pode me procurar, vou dar alguns toques para você. Esses sinais que a gente já tem, você já pode mediar uma criança no DI, aqui na igreja, ficar do ladinho dele. O mais importante é ter esse amor, essa sensibilidade de perceber ele como indivíduo. Amém? Eu diria assim, né? Continua aqui, né? Que a gente sempre vai respeitar a pessoa, porque assim, às vezes já aconteceu comigo, de abraçar a criança e a criança regular, e eu ficar meio traumatizada com isso. Então, assim, aí depois desse tempo, o que eu faço? A gente sempre se abaixa, a gente tem aquela coisa da maternidade mesmo, né? Então, eu vejo até onde a criança deixa eu ir, mas sempre cumprimentar a criança. O irmão do lado, a mesma coisa. Tem ministro, talvez eu seja atípica, que tem ministro aqui que fala, vou falar, fala para o seu irmão isso. Às vezes eu viro para o Marcelo e falo, não quero falar mais nada, não. Você percebe que a pessoa não quer falar mais, não fala nada para ela, não, querido. Eu já falo para o Marcelo, não quero falar mais nada, não. Fala isso para o seu irmão. Fala isso para o seu irmão. Amém, querido. Não estou dizendo que não é para fazer, mas perceba se a pessoa do seu lado quer esse assunto. Sempre respeite as pessoas. Amém, queridos? E a Cláudia falou sobre mediadores de uma forma geral, mas a gente está montando aqui uma equipe. Pessoas que vão ser conhecidas dessas crianças, até para gerar essa afinidade. E a gente já está montando, a gente já tem uma equipe de pelo menos 4 pessoas que vão, ela não sabe ainda, mas vão ser treinadas por ela. E a gente vai avançando, amém, queridos? Nunca vamos saber tudo, nunca vamos eliminar esse assunto. Temos também um projeto com a própria Cláudia, de fazer um atendimento aqui na igreja. A gente está preparando, esperando também as salas, para a gente ter um melhor acolhimento, né? Porque a gente estava até conversando, como vai atender no gabinete, né? O gabinete não é preparado para isso. Então, assim, a gente tem muitos projetos para acolher pessoas. Amém? Que venham famílias atípicas. Digo com temor e tremor, mas sei que essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Glória a Deus.